Hoje você vai ver os bastidores de casos policiais e de crimes que marcaram a história da polícia paulista. Marcaram São Paulo. O crime da mala, como foi? Os detalhes deste crime. Como atuava um dos principais ladrões sem usar uma única arma. Já ouviu falar do Meneghetti? Como agia João Acácio Pereira da Costa, o bandido da Luz Vermelha, conhecido como o ladrão granfino. O homem que prendeu o bandido vai revelar agora uma peça inédita do criminoso. Olha, quem gosta de suspense, quem gosta de tensão, quem gosta de histórias policiais, é Balanço Geral. Um mergulho na história da Polícia de São Paulo. Gente, olha onde eu tô. Esse aqui é um Fusca de 1963, virou peça de museu e é exatamente onde nós estamos, no Museu da Polícia Civil. Hoje a gente quer mostrar para você os bastidores de casos policiais, de crimes que marcaram a história da Polícia do Estado. Como os policiais conseguiam chegar até uma solução, conseguiam desvendar os crimes, é o que você vai acompanhar a partir de agora. Mas eu não vim sozinho dessa vez. O Renato Lombardi, nosso comentarista de segurança, de justiça do Balanço Geral, que você já conhece, veio junto. Afinal, o Renato é um experiente repórter. Muitos dos casos que estão aqui, né, Renato, você cobriu teve... Alguns deles eu cobri. E aqui isso é muito interessante, porque aqui tem a história da Polícia Civil de São Paulo. É um mergulho na história da polícia. Estamos entrando, exatamente, nós estamos mergulhando na história da Polícia Civil de São Paulo, uma polícia competente, uma polícia super atuante. E os casos que tem aqui são casos que tiveram muito destaque. E o nosso anfitrião aqui no museu é o seu Milton. Tudo bem, seu Milton? Como vai? Tudo bem? Prazer. Tudo bem, prazer em revê-lo, hein? Poxa vida, Delegado aposentado, 35 anos de polícia, mais de 600 prisões aí no currículo. Perfeito. E quais os casos mais conhecidos de maior repercussão que o senhor trabalhou? Trabalhei na última prisão do Meneghetti e a captura do João Acácio Pereira da Costa, o bandido da Luz Vermelha, Curitiba, 5 de agosto de 67. A gente vai conhecer essas histórias em detalhes, começando pela do Meneghetti. Lombardi, o Meneghetti foi um nome procuradíssimo no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. O Meneghetti era Gino Amleto Meneghetti, um italiano. Fugiu da Itália por causa de crime, foi para a França e da França também fugiu por causa de crime e veio parar no Brasil. E aqui se tornou exatamente um dos principais ladrões. Naquela época, uma outra época de um São Paulo, de uma outra época, mas que vale a pena saber um pouco sobre Gino Amleto Meneghetti. Como que ele atuava? O Gino Amleto Meneghetti era um ladrão bem diferenciado dos ladrões dos dias de hoje, né? O Gino Amleto Meneghetti era um ladrão que subia pelos telhados, entrava pelos telhados, nas residências, nas indústrias, atrás de joias, não é? Era bem diferente dos dias de hoje, que hoje os ladrões entram direto para assaltar com uma arma na mão. Ele não usava quase arma, ele não usava. Arrombava as portas, roubava, furtava. Dificilmente ele enfrentava as pessoas. Muitas vezes, quando ele enfrentou, ele acabou provocando, inclusive foi acusado de um assassinato de um delegado de polícia, que ele sempre negou. Mas Gino Amleto Meneghetti realmente fez história, não só na Polícia de São Paulo, como no sistema carcerário de São Paulo. Meneghetti foi preso pelo menos 5 vezes. Sempre cumpriu sua pena, ganhou a liberdade, mas aí voltava a cometer crimes e era preso novamente. A última vez que ele foi detido foi exatamente aqui, nesta casa em Pinheiros, onde hoje funciona um ponto comercial. Meneghetti foi flagrado em ação e, acredite, ele estava com 92 anos. Foi encontrado tentando arrombar aqui o portão usando um pé de cabra. .
ligaram para o plantão do DI. Eu estava de plantão, fui lá, peguei o Meneghetti, algemei, trouxe para mim. Foi a última prisão dele. Milton Bednarski investigou outro caso de grande repercussão. Foi ele quem prendeu o bandido da luz vermelha. Em 5 de agosto de 1967, em Curitiba, atrás do cemitério Águas Verdes, numa pensão. Um caso que com certeza você se lembra. Procurar minha vida com a minha família. Se a minha família me abandonar, eu tenho 30 anos na cadeia, não tenho onde viver, mas vou ver com meu irmão. Se meu irmão me abandonar, vou ver com o governo. Como é que for? O presidente brasileiro aí, uma coisa e outra. A expressão decadente e doentia não lembrava em nada o ladrão que mais frequentou as páginas policiais nos anos 60. Chegou a ser chamado de o ladrão granfino e algumas de suas vítimas teriam se apaixonado por ele. Seus crimes eram reconstituídos detalhadamente pelos jornais. O Bandido da Luz Vermelha foi tema e título de um filme em 1968. Ele agia nos bairros nobres de São Paulo e depois de roubar ia para Santos, no litoral paulista. Nas noites da zona portuária, João Acácio era generoso com os amigos boêmios e com as prostitutas. Este taxista ainda se lembra de ter levado o bandido para casa. Pegava o carro aqui e levava ele no Gonzaga. Naquela época ele morava na Fernando Peixoto. Morava lá no Gonzaga, que é o bairro mais nobre, mais chique aqui de Santos. Isso. Morava bem. Morava bem. Luz Vermelha invadiu mais de 300 residências entre 1961 e 67. Ele ganhou o apelido por causa de uma lanterna roubada que usava durante os assaltos. Bastante violento, ele matou pelo menos 4 pessoas. Apresentado como um troféu pela polícia de São Paulo, João Acácio Pereira da Costa foi condenado a 351 anos de prisão. Foram comprovados 77 assaltos, 4 homicídios e 7 tentativas de homicídio. O delegado aposentado trabalhou de 1947 a 1982. Um período de raros recursos. O trabalho de investigação envolvia a dedicação quase absoluta. Primeiro você tinha que ir no local do crime, começar a fazer a investigação, interrogar as pessoas e se inteirar dos fatos, para ir depois desenvolvendo seu raciocínio. Hoje já é diferente, porque hoje tem muito equipamento, tem coisas modernas. Naquele tempo não tinha, né? Um dos equipamentos mais modernos da época também está aqui, o polígrafo, ou detector de mentiras, como era mais conhecido. Foi em 1963 que um delegado de São Paulo usou esse equipamento pela primeira vez. O detector de mentiras era ligado ao suspeito, era capaz de medir os batimentos cardíacos e a pressão. E com isso o delegado sabia se o que ele estava falando era verdade ou não. Uma mala e uma briga de casal. 1928, o primeiro registro de um crime cruel. O marido mata a mulher e despacha o corpo de navio. Ele queria mandar a mala para a França, mas um guarda do Porto de Santos desconfiou e o crime foi descoberto. E olha, esse crime também está retratado aqui, o crime da mala. Aqui tem fotos, aqui a reprodução, a réplica de um baú que o marido teria utilizado para despachar o corpo de Maria Mercedes Fea Pistone. Aqui uma outra reprodução. Os médicos legistas da época dizem que primeiro ela foi asfixiada e depois o corpo foi colocado dentro da mala. Bom, e agora nós estamos chegando em outro local que não é aberto ao público, mas que também tem boa parte da memória da polícia. Aqui funciona o escritório do seu Milton. Aqui ele guarda verdadeiras preciosidades. São muitas coisas curiosas, antigas, coisas da época de polícia, placas, fotos, recordações. E é aqui que nós encontramos algo para revelar. Atrás desse quadro aqui, tem algo sobre o Bandido da Luz Vermelha, que você ainda não viu.
foi retratado pela mídia na época da prisão, na época da caça, da captura, como sendo um ladrão romântico, uma pessoa que era... Inclusive tentaram fazer com que ele se parecesse com um ator do cinema na época, só que ele era cruel, ele era um matador. Quando ele completou 25 anos na prisão, na antiga penitenciária do Estado, eu fui entrevistá-lo. Eu trabalhava no Jornal do Estado de São Paulo e fui entrevistá-lo com 25 anos de cadeia. E aí eu percebi que realmente ele não era normal. Nós localizamos em São Vicente a amásia dele. Isso foi em 1967. Ela falou, ele está ou em Bandeirantes, ou em Itambaracá, ou está em Curitiba. E nós ficamos uma semana no Paraná. No dia 5 de agosto de 67, caiu um sábado, nós conseguimos localizar a pensão que ele estava e o prendemos lá. Ele resistiu? Ele reagiu? Estava eu, Saúva, que você conhece bem, é boxeiro, apanhou dele também. Eu apanhei também, porque ele era bravo, até nós conseguimos algemá-lo, ele era uma fera. O que é que o senhor tem para mostrar para a gente a respeito do bandido? A cabeça do bandido da Luz Vermelha que o Serviço de Antropologia da Polícia fez em homenagem à prisão que eu fiz. Todos os detalhes aqui, os dentes, né? O cabelo. Interessante, né, Lombardi? É um retrato fiel. É um retrato fiel do Luz Vermelha, já numa fase em que ele foi preso. Depois de muitos crimes que ele praticou. É uma novidade, eu não sabia, desconhecia. Olha, eu que entrevistei quando ele fez 25 anos na cadeia, e para quem não lembra, ele saiu da cadeia, ele acabou ficando alguns meses fora da cadeia, aí não tinha para onde ir. O irmão o recolheu em Santa Catarina, o único irmão dele que não o visitava, porque não tinha condições de vir para São Paulo para visitá-lo. O único irmão o recolheu, ele ficou na casa do irmão, acabou brigando por causa da cunhada, e um amigo do irmão o acolheu numa casa de praia, porque ele não tinha onde ficar. Não quis morar com seu irmão ou ele que não te quis? Meu irmão é sacana, rapaz. Meu irmão é sacana. Meu irmão é sacana. Coroa aí que é homem de bem aí, o coroa aí, ó. É meu padrasto, é meu tio, porque é irmão do meu pai. Ele tá meu padrasto e meu tio. No fim, ele tentou atacar a mulher desse amigo do irmão e o amigo do irmão o matou. Pelas armas, não deu nem dor de cabeça. Foi morto pelo primo dele. Portanto, a gente termina assim esse passeio pela memória da Polícia Civil, desses fatos históricos, desses crimes de tanta repercussão.